aí da Ana, que está entrando ao vivo junto comigo. Mais uma vez. Oiê! Oi, Tudo bem? tudo jóia? Menina, eu não sei o que aconteceu. Mudou alguma coisa nesse Instagram. Um dia eu já consegui colocar fixo aqui o tema, mas nunca mais foi a mesma coisa. Então, as amigas que vão ficar assistindo a gente aqui, conforme a gente for falando, se alguém entrar e perguntar que assunto é esse, vocês podem responder por mim, porque o bendito do negócio não ficou aqui fixo. Então, vamos começar. Eu estou no meu lugar predileto. Olha onde eu fico, olha. Na minha cama. Eu só trabalho na cama, gente. Eu E falo com eu você, aqui ou na lavando louça, na você bagunça num de quarto Eli. super infantil que eu tô vendo aí, ó. É o quarto da Elis. Isso. Muito bom estar com você ao vivo. Para quem está entrando como convidado aí da Ana, o meu nome é Deise, eu sou educadora de mães e a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre adaptação escolar. E por Isso. que a gente teve essa ideia, né? A gente tem um grupo de mães, amigas, aqui no Instagram, e ela estava compartilhando, a Ana estava compartilhando que ela estava super ansiosa, compartilhou nos stories também, porque a Elis finalmente foi pela primeira vez para a escola. E aí eu falei, ai, aí a gente se empolgou, falei, vamos falar do assunto? Vamos, então vamos fazer uma live. E aí mais uma que nunca fez live, né? Nunca estreando nisso aqui. Quer dizer, já teve uma tentativa de participação, mas que não deu certo. Foi no Instagram literário, mas acabou não dando certo porque eu não estava em casa, estava na rua, a conexão péssima. Mas agora vai dar tudo certo. Ah, aí não rolou. Então, muito bem-vinda, Ana. É um prazer ter você aqui comigo. A Ana tem uma página linda, o nome chama Lendo para Elis. E ela estimula o contato da criança com literatura. É muito, muito linda essa Isso. página. Então, quem está aqui que me segue, mas ainda não segue a Ana, dá uma olhadinha no perfil dela, porque é bem bacana. Ela sugere várias leituras. A filhinha dela é bem pequenininha, não tem nem 2 anos ainda, né? E ela vai Isso. contar agora pra gente, vai fazer um resumo, claro, porque não dá pra gente contar com riqueza de detalhes e sentimentos as coisas que a gente vive, mas ela vai contar pra gente um pouquinho como foi essa experiência de ter que liberar a Elis pra escola, né? Então a Uhum. palavra é sua, pode contar. Elis, desde sempre, esteve sempre sob os nossos cuidados, né? Nunca foi para creche, hotelzinho, nada disso. E aí sempre esteve ou comigo, ou com a minha mãe, ou com o pai, ou com a tia, né? Sempre muito cercada de amor, carinho, e nesse ambiente, assim, realmente familiar. E aí chegou a hora, né? Ele está com 1 ano e 8 meses. E aí chegou a hora de colocá-la na escola. Para quem não me conhece, que está aí chegando na live, né? Por Deise, eu sou pedagoga, sou professora, e eles foi para a escola que eu trabalho. Então já é um outro desafio, né? Conseguir dividir os espaços, que é um espaço tão meu, mas que será também agora tão dela, um espaço profissional meu. E aí, sexta-feira foi o primeiro dia, né? A princípio eu estava muito achando que estava muito segura, porque acho que é muito do perfil materno tentar sentir segurança na escolha que tomou, né? Então eu estava muito me achando muito segura do que eu tinha feito, achando que estava arrasando, mas quando foi na véspera, né? Na véspera de levar para a escola, assim, que ela estava deitadinha, aí me deu aquilo no coração, a vontade de chorar, disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Estou entregando minha filha para outras pessoas que ela não está acostumada, né? Outras caras que ela vai ter que se habituar. E aí, o inevitável chegou, né? O dia de levá-la para a escola. O mais surpreendente é que o primeiro dia ele foi com o pai e a maneira como ela se portou, assim, apesar dela estar o tempo todo, né? Realmente interagindo lá, brincando com os colegas, que ainda não, acho que nessa fase não tem ainda muito brincar com, né? Ela estava lá É. envolvida nas atividades dela, mas ela estava tendo lá o pai como ponto de apoio lá na sexta-feira e hoje quem foi a minha mãe. Então, assim, muitos conflitos, porque como a escola também é o meu espaço de trabalho, eu não posso estar acompanhando, porque eu também tenho os meus alunos para fazer adaptação, também tenho a minha turma, né? E aí fica aquele coração dividido de profissional, professora e mãe. Eu até na sala, quando eu estava me apresentando para os meninos no primeiro dia,
Eu disse que eu estava brincando de virar uma chave. Tinha acabado de desligar a chave mãe para ligar a chave professora para eles. E, assim, é um conflito grande, mas é o que a gente vai ter que lidar, o que eu vou ter que lidar. Ela também vai ter que lidar, né? De saber que aquele é o espaço de trabalho da mãe dela, mas que também é um espaço dela. Então, são Sim. várias questões aí. O primeiro dia foi tranquilo? Como que foi? O primeiro dia ela ficou super bem, né? Na escola, no colégio que eu trabalho, eles chamam de uma adaptação gentil. Então, não tem esse movimento de você chegar no primeiro dia, deixar a criança ir embora. Então, os primeiros dias, a primeira semana, ela fica 1 hora para essa adaptação, sempre com um cuidador, porque aí aquela pessoa que está como cuidadora vai ser a referência da criança. Ela vai estar envolvida lá nas atividades, mas sabe que vai ter um ponto de apoio, né? Eles chamam dessa maneira, assim, adaptação gentil. É para ser uma adaptação que não... E, a partir disso, na segunda semana, ela suportar. Então, ela vai estar na escola e quando ela se sentir desconfortável, a equipe pedagógica liga para a família, para alguém ir lá buscá-la. Mas, assim, foi muito fácil. Fiquei muito surpresa, porque foi muito fácil para a Elise. Então, eu acredito que na semana que vem ela já fica o dia todo. Foi, assim, bem surpreendente a reação dela com os colegas. A reação dela com os colegas. Não sei se a gente perdeu a conexão. Me diz aí alguma coisa. Não, você de vez em quando trava para mim, mas você tá percebendo aí, não tá tendo delay, que você espera, daí quando volta, você volta a falar, então, por enquanto tá tudo certo. Certo. E aí, ela realmente está bem com os amiguinhos, ela está conseguindo interagir bem. E também com a equipe da escola. Ela está super bem com a professora, ela está entendendo que ali é uma referência, com as auxiliares também. Então, estou bem feliz por enquanto. Pode ser que, né, quando ela começar a perceber que aquilo ali não é um parque, que vai haver uma rotina, né, que ela vai para ali todos os dias, e aí pode ser que a partir disso ela comece a sentir. Estou vendo que minha imagem está travando, né? Tá, a imagem está travando. Às vezes acontece, mas enquanto a gente puder te ouvir, a gente vai insistindo. É a conexão mesmo, que não deve estar muito boa. Sim, a minha imagem e a voz está perfeita? Para quem está assistindo? Tá. Então tá, vamos. A imagem tá boa. Minha mãe chegou aí, ó. Maria Arlete. Mãe, bem-vinda. Eu tô vendo um monte de gente conhecida também. Muitas eu pessoas também. amigas aí acompanhando. Sim, eu queria falar, abrir um parênteses aqui, que eu já vi que chegou um comentário aqui, né? Pera, eu vou tentar dizer o nome da página. Debubu. Como é que é isso, gente? Debubuia na leitura. Debubuia na leitura. É algum termo de alguma área do Brasil, alguma coisa assim, que eu não conheço, bubuia? Sabe que é uma curiosidade minha, é a Roseane. Não, se Instagram depois aí a dona da página puder contar. Eu ia gostar de saber o que quer dizer isso exatamente, porque a professora aqui não sabe, não. Então, ela está contando que o filho mais velho, quando era pequeno, sempre estudou na escola que ela trabalhava até os 7 anos. Quando a gente mudou de cidade, aí o cordão foi cortado. Achei interessante porque casa muito com a minha história, sabe? Porque aqui na minha casa eu coloquei numa escola pequena, numa escola que tem vínculos afetivos comigo desde sempre. Porque uma das sócias ela é prima do meu pai, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, apesar de não ser uma pessoa que antes eu tivesse tanto contato, é uma pessoa que eu, de certa maneira, convivi a minha infância inteira, e depois na fase adulta nem tanto, mas a gente se reaproximou aqui por causa dos meus filhos. Então, todos eles foram para essa escola. Então, eu não tive essa coisa de ansiedade, medo, nada disso. Porque eles eram cuidados como se fosse uma extensão da minha família, sabe? Eu não tive essa crise. Aí, esse ano, o Guilherme, que é o mais velho, já está
alfabetizado, precisava mudar de escola, porque a escola não prossegue, ela vai até o primeiro ano. E eu precisava encontrar uma escola nova para ele. Gente, eu passei isso agora, igual a nossa amiga aí. Eu não sei o nome dela, porque só é o nome da página. Né? Igual ela, exatamente com essa idade, 7 anos. Eu fui conhecer a coordenadora pedagógica da escola e chorei, tá, gente? Chorei porque eu vou entregar um filho meu pela primeira vez para alguém que eu nunca vi na vida, que eu não conheço. Então teve todo Pronto. Vamos esperar o pessoal voltar. Vou escrever de novo aqui. Enfim, caiu a conexão, com certeza. Já voltamos, né? Voltamos, já estamos ao vivo, já tem um monte de gente aqui falando com a gente, acenando para mim, estou acenando para todo mundo. Bem-vindos todos. Aliás, bem-vindos de volta, acho que a maioria já estava por aqui. Vamos continuar o nosso assunto. Então, assim, o que eu estava dizendo é que foi exatamente esse ano que eu passei por isso pela primeira vez. Eu não senti isso. E eu achava que era porque eu era o máximo. E, na verdade, não era porque eu era o máximo, é porque eu estava emprestando meus filhos para alguém da minha extrema confiança. Então, para mim, estava fácil, né? E aí, só agora que eu senti a dor de entregar um filho meu para alguém que eu não conheço a história, não conheço nada, né? E aí a gente precisa ajudar as mamães a pensar um pouco sobre isso, né? Sim, sim. Tá conseguindo me ouvir bem agora? Tô. Todo mundo tá ouvindo? Agora Oi? Tô ouvindo perfeito. Eu tô vendo a tela pela metade. Mas ouvindo tá super tranquilo. Tá, vamos ver. Eu vou pedir pro pessoal que tá assistindo aqui me dizer se tá vendo e ouvindo bem nós duas agora. Aquele primeiro vídeo, ele encerrou sozinho, tá? Não fomos nós. Aí ele está travando para mim de vez em quando o seu vídeo, tá? Elis, não, Jesus. Olha, eu não sei quando eu vou gravar, que seu nome é Ana. Eu te chamo. Muita gente que me conhece pelo Instagram hoje me chama de Elis. Não tem jeito. Eu tô cansada de saber, a gente convive tanto, fala tanto, né? O tempo todo, é um absurdo, mas é porque eu só associo ao nome da página, tá? Muito obrigada pelo retorno aí, tá todo mundo vendo e ouvindo. Então, o que eu queria mesmo compartilhar é que é absolutamente normal essa nossa sensação como mãe, na hora que a gente entrega a criança na escola, porque a insegurança é muito grande, gente. Muito. Você não sabe quem é o outro que está ali. Às vezes a gente não conhece nem as pessoas a fundo que convivem com a gente dentro da nossa casa. Né? Se você pensar cada coisa horrorosa que a gente ouve, então fica mesmo, dá uma aflição. Mas o que eu sempre falo aqui na página é sobre o deixar voar, é sobre o deixar ir. É um exercício necessário para a mãe e um exercício também necessário em favor dessa criança que precisa construir as próprias experiências distante da gente. Precisa crescer, né? Precisa crescer, precisa criar asa. Chega um momento igual o passarinho, né? Que a criança já tem a asinha mais forte. E aí o passarinho já tem aquela asinha e a mãe vai lá e dá um... Vamos tentar de novo. Isso é perseguição, né, não? Mas vai dar certo. Esse negócio, a gente tem que quebrar essa maldição, porque porque a segunda live que você está tentando fazer e não consegue. Mas aí eu estava na rua, sem Wi-Fi, uma conexão péssima, mas agora nada justifica. Vamos ver se dá certo. Aqui, no meu quarto, por exemplo, a minha conexão de Wi-Fi é horrível. Mas tá perfeito, porque quando eu faço live, eu uso a minha internet do celular. Então, não falha. Por isso, quando eu tô no Wi-Fi, às vezes acontece de falhar. Tô te dizendo isso porque, de repente, pode ser uma questão aí. Mas eu também não sei como é que tá a sua internet de celular, né? Se você teria... como usar e não acabar com tudo, não acabar com o seu pacote todo do mês. Enfim, é uma coisa que de repente pacote, me parece que o Instagram não paga não, sabe? Mas eu fico na dúvida se ele suporta vídeo.
Ah, tá bom. O meu fica numa boa. E eu uso. Nem sei qual é o nome disso. Não é Vivo, não. Sei lá. Não lembro mais. Hum. Ai, me deu branco aqui do nome da empresa. Enfim, vamos lá. Vamos para a gente também não perder, porque senão a gente acaba caindo de novo. Gente, Sim, vocês têm que resistir firmes com a gente. Por por favor, favor. mandem muitos corações, convidem os amigos. Aguenta firme aí a nossa conexão péssima É. e a gente vai conseguir encerrar esse assunto aí, por favor. Então vamos Uhum. lá. E Ô, aí a Daisy, gente tem que deixa eu te falar começar. uma coisa. Sabe o que é Sim, interessante? É que a gente pensa que essa adaptação é dolorosa quando as crianças são menores, né? E aí, eu sou professora do 5º ano. E hoje eu recebi uma mãe bem apreensiva. Interessante, porque 5º ano é uma criança de 10, 11 anos, né? E ela super isso. apreensiva, né, em deixar, porque estava trazendo de outra escola e tal. E aí a gente vê que quando se trata de filho, não existe certeza absoluta. Como eu Não. antes eu achava que eu ia arrasar, que ia ser facílimo, porque professora dentro da escola, eu estou dentro da escola de 7 da manhã e 6 da noite, né? Então eu passo mais tempo lá do que em casa. Eu disse, vou arrasar, não vai ser nada difícil. Quando chegou na véspera, veio à tona. Disse, não, peraí. Não é tão fácil assim, né? Não é bem assim. De jeito O nenhum. que acontece é que a gente vai, conforme a criança vai crescendo, a gente vai tendo que lidar com o fato de que a gente não controla mais tudo, de que alguém pode Exatamente. morrer, de que a gente não sabe como a professora está se dirigindo à criança. Então a gente não controla mais tudo, na verdade, né? A criança ela é Uhum. colocada no mundo para o mundo, não é para a É, gente, né? Isso é. é uma coisa muito Exatamente. difícil para a mãe, né? Todas nós temos a tendência de querer controlar tudo que diz respeito à vida da criança, É. né? Então É bem é um assim, voa, mas sofrimento. voa um pouquinho, né? Voa, mas só um pouquinho. Voa, Sim, minha por pequena. isso Só um que pouquinho, dizem que, na volta. verdade, a adaptação é da mãe, não da criança. A maioria das crianças ficam bem. Quando elas têm É. uma estrutura familiar adequada, quando elas se sentem acolhidas pelos pais, independente do tempo que passam na escola, elas não. Elas não. Desculpa. Quando elas se sentem acolhidas, elas não sofrem quando você leva para a escola, entende? Uhum. É isso, né? Então, assim, eu acho que a gente podia dar dicas. O que você acha? Sim, Dicas acho para as ótimo. mamães Uma de amiga minha como é. psicóloga, uma amiga minha psicóloga disse assim: você está começando a cortar o cordão umbilical que vai doer para cortar pelo resto da vida. Que aí depois, É, né, vem as outras fases e a gente continua tentando cortar, cortar, cortar e vai doer para sempre. Até o casamento, sim, até, né? Sempre vai doer. Cada vez que você se distancia um pouquinho mais, dói, né? Você se vê sim. um pouquinho mais longe, vai doer. Vamos para as Você quer dicas. começar? Quer começar a dica ou eu começo? Hum, não, posso começar. Quando eu coloquei aquelas minhas apreensões nos stories, várias pessoas foram chegando e dizendo coisas que eu não tinha parado para pensar antes, mesmo, né? Estando pronta para receber alunos, eu nunca tinha pensado na perspectiva de mãe. E aí eu comecei a anotar algumas coisas, né? Olha, a Rosiane toda emocionada, mas amiga, o desmame eterno, né? É o desmame eterno. E aí eu comecei a anotar algumas dicas, coisas que eu estava colocando como uma cartilha para eu cumprir no primeiro dia. Uma amiga minha, professora, disse assim: Ana, deixa ela entrar na escola andando. Escola não é lugar para se entrar carregado. Segura na mão e deixa ela entrar andando. Isso eu já achei lindo, eu achei uma dica incrível. Porque E muitas você vezes a sabe que gente. eu já passei sufoco por causa disso. Que a Laís, Sim. por exemplo, adora um colo. E eu entrava às vezes com ela. E a Laís, a adaptação dela da Laís, meu Deus. A adaptação da Laís foi no início do ano, no meio do ano, sabe? Uhum, E até o ano passado, eventualmente, ela chorava porque queria ficar comigo. E eu uhum, tinha muito essa coisa de entrar no colo, porque eu achava que eu estava passando segurança, que eu estava tendo contato. E não é. uhum. Quando eu vi isso lá no seu post, eu pensei exatamente isso. Eu falei, cara, óbvio, tem que entrar andando, porque sair do meu colo é muito mais difícil para o colo de outra Sim, pessoa, né?
É, E a sacada foi além de muito que boa. entrar carregado, você vai carregado para um lugar onde você não quer ir, né? Se Sim. você entra andando, você está indo por livre e espontânea vontade. Então, acho que é um símbolo, né? Bem simbólico, mas eu achei Muito, muito. certeiro, certeiro. Sim. A outra coisa é que a gente precisa demonstrar confiança, falar a escola é Uhum. muito legal, falar com alegria, com entusiasmo, não ficar falando mal. Se a gente observa que no primeiro dia aconteceu alguma coisa que a gente não gostou, no seu caso, por exemplo, você tem uma filha que usa fralda. Pode acontecer de ela chegar, por exemplo, assadinha. Isso pode acontecer, sabe? Uhum. Porque a rotina, inclusive de higiene, é diferente da mãe. Sim, Sabe? A sim. maneira como elas fazem é diferente, tudo é diferente. E Ô, aí você tem que estar Deise, preparada para esse momento e não dar um chilique quando vê diante da criança. Meu Deus, essas tias não estão limpando, não estão cuidando, não estão. Sabe? A uhum. nossa tendência é isso, né? Exasperar, assim. E a gente começar a falar com carinho, com alegria, né? Fazer a criança entender que você confia naquelas pessoas para cuidar delas, porque aí você transmite segurança para essa criança. Olha, a Rafa perguntou aí o que fazer com o avô que quer levar a criança, quer levar a bolsa, quer levar tudo. Eu acho que explicar, né? Conversar com ele, dizer que é importante para a criança entrar andando a autonomia, de preferência levando a sua bolsa, né? Isso é E muito Faé, importante também. não é só isso, Isso. não. Uma outra coisa que é super importante e que sempre foi muito conversado na escola dos meus filhos é o seguinte: na semana de adaptação, a Ana estava até compartilhando que um dia foi o marido, o outro dia foi a mãe, mas está num ambiente que te é familiar, né? Apesar Uhum. de você não poder fazer esse trajeto com ela e tudo, é um ambiente familiar. Mas quando você, na primeira semana, na semana crítica de adaptação, quando você estabelece uma única pessoa para levar, para buscar, isso traz um equilíbrio emocional melhor para essa Sim, criança. sim. Então, se é o avô que foi o escolhido, é o avô a semana inteira. Se é a avó a semana inteira. Se é o pai, é o pai. Por que isso? Porque a criança vai começar a entender melhor, principalmente criança pequenininha, aquela rotina ali. Isso é interessante também, Ana. E elas sempre Uhum. alertaram aqui na escola. Então, assim, depois, por quê? Olha, a criança. Vamos concordar aqui? A criança se comporta de maneira diferente com cada familiar. Então, talvez, quando a vovó vai levar, ela não vai ter a sabedoria, de repente, ai, coitadinho. É normal, gente, vó faz isso. Ai, meu Deus, tão pequenininha. Uhum. Ai, já vou ter que largar aqui na porta. Não quer que vovó entre junto. Então, tem todo esse movimento que a pessoa que está levando vai transferir para a criança. Então, não traz segurança. Às vezes, a criança vai chorar, por exemplo. Eu tenho uma das avós, a minha filha faz voz de dengo e de choro o tempo todo, porque é a forma como ela se relaciona com aquela voz Uhum. específica. Então ela vai chorar mais ou menos dependendo de quem está levando, de quem está buscando, quem está interagindo com ela ali, se está instruído de que maneira que tem que fazer isso, entendeu? Então o ideal na adaptação é você escolher uma pessoa, Faela, então é conversar com o vovô mesmo, explicar como que ele pode proceder para ajudar a criança, é que ele entenda de uma maneira que seja positiva também, né? E não só como crítica. Ai, pai, para com isso, não tá vendo não sei o quê? Sabe? Não, fala, pai, eu tava vendo uma live, sabe? E eu descobri assim, assim é bacana, a criança chora menos e tal. Então, vai comendo pela beirada para instruir quem tá ali na frente como cuidador dessa criança nesse momento crítico, entendeu? Uhum. Uhum. Outra E coisa pode que eu falar. achei que me tocou muito foi uma outra amiga, né? Tá no meio de educação, tem isso, muitas amigas, professoras, psicólogas e tal. E ela Sim, disse assim: olha, não mente, não mente, porque às de vezes a gente jeito diz nenhum. assim, é, Tem aqui anotado até. mamãe vai te levar para um lugar que você vai brincar com os amigos e mamãe volta, né? E aí, ou então, mamãe vai ali na cantina, ou vai ali na lanchonete comprar uma pipoca e volta. E aí é esse Isso. momento que vai embora, porque muitas vezes o adulto tem essa dificuldade de lidar com a despedida e aí ele foge. Mas aí, essa minha amiga disse assim: olha, as crianças, porque ela é professora de educação infantil também, ela disse, essas crianças que as mães dizem que é mais frequente do que a gente pensa, né? Que muitas mães dizem, vou ali, daqui a pouco eu volto.
essas crianças passam o resto do dia procurando quem vem, de onde vem. Então, não se concentra mais em nada. Né? Minha mãe disse que só foi ali no banheiro e já volta. E aí ela passa o dia todo. O que Ou tiver de foi fazer comprar uma atividade bala para o procurando. final. Foi comprar É, um é, doce para o final, né? Algum biscoito, enfim, não importa. Ou é. foi ali no Então, banheiro. e aí, por mais doloroso que seja ter que ir, dizer que vai, vai de fato. Aí, Sim. uma outra mãe, também, professora do Fundamental 1, me disse assim, eu diminuo a despedida. Não fico, porque mamãe isso. Digo, tchau, mamãe tem que ir. Dou um beijo e saio. Não estendo, por mais que seja difícil, né? Porque a criança está muito acostumada com o chamego, mas não vou e volto, vou e volto. Vou de uma vez só. Ó, mamãe daqui a pouco volta, depois vem te buscar. Tchau. E aí vai, de É, fato, eu sou né? dessas. Eu faço isso aí mesmo. É. Minhas Porque adaptações. aí Os 3 filhos você, eu fiz isso. você mostra que é natural, né? É natural. Você Isso. vai, pronto. E aí a gente entra numa dica que é de você criar códigos com essa criança, Hum, né? O meu código pessoal, e que eu acho que a maioria das mães faz é, olha, mamãe vai, parece um mantra. A uhum, criança chorou, mamãe vai, mas mamãe volta, tá bom? Daqui a uhum. pouquinho vai dar a hora de sair, todas as mamães vão voltar e todas as crianças vão para casa. Então, mamãe vai, mamãe volta. Esse é um código que eu sempre usei, sempre funcionou. Mas achei interessante porque essa semana. Opa, tá funcionando aí? Tudo bem? Tá, Parece que o tudo bem. som voltou para mim. Essa semana eu estava lendo um texto da Ser para Educar, que eu adoro. Inclusive, ela já está combinando comigo aí um dia para eu entrevistar ela, né? E ela trabalha disciplina positiva. Eu gosto muito da abordagem dela, não confio e não gosto de todas as abordagens que eu vejo no Instagram. Sou um pouco criteriosa com isso, mas dela eu gosto e indico. A Ser para Educar escreveu um texto sobre adaptação escolar e ela disse que a gente precisa é, se respeitar, né? Então, respeitar também as nossas experiências e vivências naquele momento ali, de tudo que a gente traz de bagagem. E ela não usa essa frase que eu uso tanto, que é a mamãe vai, mamãe volta. Porque ela não consegue, por causa de uma experiência pessoal dela da infância. Ela perdeu a mãe muito cedo. Então, ela não consegue se despedir dessa maneira porque ela entende que a vida é uma caixinha de surpresas e que a gente nunca sabe se de fato vai voltar. Então, ela não quer marcar essa criança de maneira negativa, entende? Olha a preocupação dela. Uma preocupação que a É. gente que não passou por isso não tem. Mas aí ela entendeu que ela precisava também se respeitar. E aí ela criou o Sim. código dela com a criança. Que é lindo. Ela beija a mão da filha, diz para a filha guardar o beijo dela no coração. E quando ela sentir saudade, é só colocar a mão no coração, que a batida do coração significa que a mãe está ali dentro dela, continua ali Ah, com ela. lindo. Então, foi Lindo. uma forma simbólica que ela encontrou de dizer que ela nunca vai abandonar a filha, ainda que Uhum. fisicamente isso não seja possível estar junto. E é lindo Sim. isso, a gente encontrar novos caminhos, novas possibilidades para comunicar o nosso amor e para liderar essa criança também para o mundo, entende? Isso é Uhum. muito Uhum. lindo. Eu adorei essa É. estratégia dela, precisava compartilhar com vocês isso, porque foi uma graça isso, né? Eu já Lindo, vi né? Eu uma mãe bem que achei. desenha na mão da criança um coração. Faz com a Ai, caneta um que lindo, adorei coraçãozinho. essa. E aí, sempre que a criança sentir saudade da mãe na escola, ela bota o dedo em cima do coração e fecha a mão. Então, é o contato direto também. Aí é um Lindo, outro lindo, código, né? adorei. É um outro código de despedida, uma Sim, outra sim. maneira de dizer que tá, tá junto, né? Apesar de não fisicamente Isso, naquele momento estar junto. Eu acho que a gente precisa com descobrir as nossas certeza. formas, né? Eu também estou É, descobrindo, porque Elise, ela não fala tudo. Então, ela diz que sim, que não, e fala palavras muito simples. O meu sim. termômetro para saber que tá tudo bem é quando eu chego perto dela, que ela faz tchau, tchau, lá na escola. Porque, claro, que eu dei um jeito de fugir algumas vezes para ir olhar o que é que estava acontecendo. E às vezes que eu cheguei perto dela, ela fez tchau, 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 tá tudo bem, tá lá brincando. Que Então eu graça. ainda vou descobrir que código vai ser esse meu e dela, o que é que eu vou, né? O que é que eu vou, assim, de espontaneamente falar para ela todos os dias quando deixar ela na escola. Sim. Dicas, E mais dicas. essa.
Agora falhou. Eu não ouvi a sua última frase. Dicas, mais alguma dica? Tantas coisas, né, que a Sim, gente tem. aí, ó, olha aí a Paola dizendo que quase chorou, olha, porque a filha nem olhou para Paola, trás. Mas é isso mesmo, só não chora na frente dela. A gente chora um pouquinho mesmo, porque Paola, eu dá uma sou, insegurança, é normal, tá tudo certo com você, desde que você não chore na frente dela. eu sou espectadora de Para mães não. choronas, viu? Já vi Isso, muitas eu mães acho dizerem isso assim, mamãe importante. já vai chorando porque o filho não chorou. Mamãe já E aí vai, não dá, aí não dá. filho, mamãe já vai, a mãe chorando. A gente tem que, como mãe, a gente precisa encontrar outra maneira de ser acolhida. Não podemos querer ser acolhida pela professora, porque essa professora precisa interagir com os alunos. Então, isso também atrapalha demais ali o momento que a professora está recebendo os alunos. Então, Paola, você pode chorar, é super válido e faz parte, não tem jeito, é inevitável. A gente sempre vai chorar pelos filhos. Mas chora escondidinho, chora depois que deixar. Ri, vira as costas e tá chorando, mas tá tudo certo. Aí ela não chorou na frente, não, ela saiu correndo, que ela tá dizendo, olha aí. Ainda dentro dessa adaptação, porque o quanto Oi? difícil ser a professora que acolhe tantas histórias, tantas famílias se adaptando ao novo espaço, né? Sim. Eu sei que aqui o nosso lugar é de mães, a gente tá falando quanto mães, mas eu fico pensando também o quanto não deve ser emocionalmente desgastante esses dias. Para essa professora que está lá pronta para acolher, tem que estar pronta para acolher diferentes histórias de mãe que chega insegura, de criança que chega insegura, né? E o quanto é importante a gente acolher também esse professor. Coincidentemente, a professora de Elisa é uma amiga, é uma pessoa que eu confio demais. A gente já trabalha junto há 9 anos, mas assim, isso ajuda muito, muito. Mas eu tentei, assim, no primeiro dia, levar um mimo, dizer a ela o quanto ela é importante e o quanto ela vai ser importante para minha família esse ano, né? Para ela também se sentir acolhida. Sim. É uma coisa também que eu acho que é importante, é a gente fazer combinados claros com a criança. Isso a gente já falou numa outra perspectiva, né? De não mentir, mas de dizer assim, olha, hoje é o dia de ir para a escola, você vai começar a ir na escola, a escola é assim, assim, mamãe vai te levar, o papai vai te buscar, quanto tempo a criança vai ficar ali, o que ela vai fazer? Ela vai lanchar com os amigos, ela vai brincar, porque normalmente entra no maternal, é basicamente isso, né? Ela vai desenhar, ela vai usar massinha, então dizer tudo que vai acontecer, porque conforme o dia dela for acontecendo, ela vai entendendo que ela pode confiar naquilo que a gente diz, ela já está previsto no dia dela. Então, ela não se espanta com nada, ela não fica insegura, ansiosa, nada disso. Isso é muito bom. Estão perguntando da sua filha aí, olha aí. Ó. Isso, é aluno. Tá lá aluno, na televisão. Ele está sendo cuidada pela avó. Exato. Pela rede de apoio hoje, né? Uma outra coisa, né, que eu também recebi de dica de uma amiga. Para criança que estuda no horário da tarde, né? Essa questão temporal de dia e noite para criança é muito forte, né? Então, chegar antes de anoitecer no início, no período da adaptação, é muito importante. Porque quando você chega antes de anoitecer, a criança se sente segura, né? Pela questão temporal mesmo, da luz solar. Então, para as crianças que estão à tarde, se for possível, chegar antes de anoitecer. Eu via muito na educação infantil crianças dizendo assim, já é de noite, tia, né? Para saber se já está na hora da mãe buscar. Então, acho que chegar antes de anoitecer é importantíssimo. Ou, às vezes, a mãe tem alguma dificuldade também de chegar, por questão até de trabalho mesmo. Sim, trânsito, é muito comum que, nessa fase de maternal, principalmente, as mães cheguem uns 10 minutos antes. Isso acontece muito. E aí, a sua filha, que tem que esperar o horário exato, porque você está trabalhando ou fazendo alguma coisa, fica achando que a mãe está demorando, que a mãe esqueceu. Então, acho que é uma combinação que precisa ser feita também junto à escola. Essa escola precisa conversar com esses pais que chegam antecipadamente, porque isso atrapalha também a adaptação do outro, que precisa esperar o horário completo.
Então tem essa questão também. É claro que eu estou falando de uma outra etapa, a etapa que já ultrapassamos a adaptação gentil, a criança já teve aqueles horários flexíveis, que saía mais cedo, e agora ele precisa completar a carga horária dele. Isso também atrapalha demais. Tem muita mãe, muito pai, estava passando, já entrei logo. E aí a outra criança que está lá no horáriozinho dela direitinho, está falando, nossa, minha mãe nunca chega, ela é a única que não chega. Chegou. Isso, então se você está observando também isso na escola, eu acho importante conversar com a coordenadora, com a coordenação, estabelecer, né, que horas que eu posso pegar, é 5 minutos antes? Então, ok, é 5 minutos antes, sabe? Dizer essa questão, aí pensar nessa questão também. Olha que fala bonita, Daniela, ela botou assim, ó, mesmo se não der para segurar o choro, é importante não se culpar, vocês são mães, e isso faz parte também, nós professoras entendemos. E isso é encontrar um professor um grande apoio, né? Que vai ser o parceiro principal. A gente jamais vai acertar todas as vezes, sabe? Sim. A gente jamais vai controlar a emoção, a gente não é máquina. Então e é mãe isso. Não erra, né? Mãe não erra, mãe tenta acertar. Não imagina. A gente tenta. Então, o que a gente está falando aqui, é claro que é uma perspectiva do que a gente acha, entende que seria o mais adequado, mas nem sempre a gente vai ser capaz disso, né? Eu fui lá conversar com a coordenadora, ainda bem meu filho não estava junto, ele não assistiu essa cena, e é claro que eu despejei, foi um monte de lágrima, olha, eu nunca precisei pensar em outra escola, lá é como se fosse minha segunda família, então abri o berreiro, e ela, foi interessante que ela me acolheu da seguinte maneira, essa pedagoga. Ela não conversou comigo sobre conteúdo programático. E daí ela me mostrou a escola como um ambiente de afetividade, porque ela sabia que era isso que eu estava procurando. E eu achei super interessante, é claro que ficou nítido para mim, eu sou educadora, então estava claro que ela estava tentando me acolher e me tranquilizar diante dessa mudança aí na minha vida, né? Interessante isso. E eu acho que é por aí mesmo, é tentar acolher na medida do possível, né? Teve mais gente aqui botando quais as dicas vocês dão quanto ao horário integral. Meu filho iniciou na escola com horário integral por necessidade nossa. Hoje, graças a Deus, não está mais, mas foi muito difícil, eu imagino, tá? Eu nunca tive nenhum... que o integral realmente é difícil, que fica no integral puxado. E precisa colocar no integral, né? De verdade, Na maioria das vezes eu nunca tive... Eu nunca tive nenhum filho em horário integral, eu não precisei. Quando os meus filhos nasceram, quando o primeiro filho nasceu, eu era empresária, eu tinha uma empresa a todo vapor no centro da cidade do Rio, com a minha mãe era minha sócia. Também eu era coordenadora pedagógica de um curso profissionalizante na área de educação, né? Mas eu larguei tudo quando o primeiro filho nasceu. E fui fazendo uma escada de filhos, então, basicamente, estou retornando à rotina de trabalho agora. Então, eu não passei por essa experiência. O que eu acho para as mães que precisam deixar em período integral, que é mais relevante de tudo, porque todas essas dicas que a gente está falando, é claro que serve para essa mãe, mas o que eu acho é que a conexão que você tem, a interação que você tem no antes e no depois desse horário escolar, vai ser o que vai ser o mais relevante para que essa criança se adapte sem se sentir abandonada. Então, o quanto de amor, o quanto de atenção, o quanto você está largando o seu celular para olhar para o olho do seu filho, para prestar atenção no que ele quer te contar, que ele quer te dizer. Essa dica do celular seria uma próxima dica, mas já está aí dita, né? Vai buscar a criança, não vai buscar com o celular na mão, bota na bolsa, porque a criança quer contar o dia dela, você quer perguntar, pelo menos é isso que a criança espera. Então, contato físico, conversa, brincadeira, para ela entender que aquele é um momento necessário, mas que não desfaz o amor e o carinho e o cuidado que você tem com ela. Eu acho que isso aí é o principal. É claro que vai ter todo um desmame, se é que vocês me entendem. Sim. Nesse processo aí, é uma criança que vai mudar absolutamente tudo do dia dela, né? A rotina dela está sendo transformada não só num pedaço do dia, mas o dia inteiro. Então, claro que vai ser muito mais difícil para essa criança, mas se você der o amparo afetivo necessário, não há com que se preocupar, porque ela vai se adaptar. Vivido, né? A qualidade do isso aí. Olha, o Benita, deixa eu achar aqui.
O Benita botou assim, a dúvida e como adaptar a nova rotina. Meu filho ficava em creche no integral e agora só está à tarde. Ele está no primeiro aninho na escola regular e quando chega em casa ele só dorme. Como faço para mudar a rotina e mantê-lo acordado? Que difícil, né? Ele tem quantos anos? Primeiro ano, se ele está no primeiro ano do regular, acho que é 6 anos. Primeiro ano é de 6, 7 anos, é isso? É porque normalmente no horário integral tem o horário da soneca, né? Elas costumam fazer um horário da E agora soneca ele tá próximo indo à ao horário tarde. de almoço. Eu vou te falar o que eu penso, tá? Isso é uma questão de tempo e é tão curto. Ele em breve já vai estar adaptado, porque ele vai entender que a rotina que mudou tudo, né? Se você puder convidar ele para brincar, por exemplo, nesse horário aí que ele está pretendendo tirar um cochilo, eu acho que isso resolve e de repente ele vai dormir um pouco mais cedo mesmo. Olha, 3 anos ele tem. Muito Ele está pequenininho, no né? maternal 2. 3 aninhos. Bom, na minha casa, quando a minha filha de 3 anos tira um cochilo, isso não atrapalha o sono dela da noite, tá? É claro que você não vai deixar ele dormir 2, 3 horas direto, mas deixar ele tirar um cochilo e acordar para brincar. Aqui não atrapalha. Se atrapalha demais para a sua rotina, se ele tem pouco sono de noite, a minha sugestão é que você se conecte com essa criança. Vai inventar uma brincadeira, alguma coisa, e talvez ele tenha necessidade mesmo de dormir um pouco mais cedo, e tá tudo bem. E aí você bota ele mais cedo na cama e ele vai dormir a noite inteira. Isso não vai mudar. Tá? O mais comum que eu ouço é a criança dorme 6, dorme 7, dorme 8, tanto faz. Deu 6 da manhã, vai acordar. Então, normalmente, isso não interfere no horário de acordar. Agora, aí é uma avaliação que você tem que ver bem específica. Se depois você quiser até contar um pouco mais da sua rotina para mim ou para Ana no privado, fica à vontade. A gente pode tentar te ajudar de alguma maneira mais específica, tá? Mas normalmente só isso já costuma ser suficiente. Aí, interagir, distrair a criança para chegar mais próximo possível do horário convencional que ele já estava habituado aí a dormir. Né? E também não deve ser muito tarde, né? Porque 3 anos não deve ser um horário tão tarde. 3 anos é a idade da minha mais nova, tá? Eu tenho uma de 3, um de 5 e um de 7. Então, eu tenho várias fases aqui, tá? Para dar de exemplo. É claro que não é uma regra, criança sempre é uma caixinha de surpresa. Sim. Mas é possível, sim. Outra coisa que deixa a criança acordada é comida, né? Chegou em casa, ou vai dar um lanche, ou vai dar a janta. Já começa. Porque quando a gente está comendo, a gente meio que dá uma despertada, né? Dá uma água gelada, esse tipo de coisa, assim, para tentar segurar. Mas eu te garanto que é por pouco tempo. A Laís entrou na escolinha bem pequenininha, com 1 ano e 2. E ela acontecia isso, ela dormia quando chegava e eu ficava desesperada. O que eu fazia era, deixava ela tirar um cochilo para ela não ficar irritada. Então ela dormia meia hora e eu acordava e eu não tinha problema nenhum em depois colocar ela para dormir, tá? Não mudava nada. Quando dormir, eu já dorme no carro. Então o carro mas já aí, tá lá, falando, servindo de eu não peso. tenho isso, a escola é na frente da minha casa, é uma beleza. Eu atravesso a rua, tô em casa. Então não dorme. Né? Mas já aconteceu de eu pegar na escola e tá dormindo. E traz no braço ainda, né? Com 3, um pendurado de cada lado. Eu quero falar, o próximo ponto é seja paciente. Porque a gente tem a tendência a ter muita pressa, sabe? Eu trabalho, eu tenho um monte de atividade. Isso. Tenho muitas atividades para fazer, eu trabalho e eu preciso resolver esse negócio logo. Meu Deus do céu, será que ele vai chorar uma semana? Será que ele vai chorar 2? Quanto tempo eu vou perder aqui? A pessoa começa a ficar impaciente. E aí, quem não me conhece ainda, corre lá no feed, porque eu já escrevi sobre paciência. E a paciência, ela não tem nada a ver com você, o quanto de força você tem para suportar as coisas que acontecem na sua vida, como a chateação de ter um filho chorando insistentemente ao longo da adaptação escolar. Então, a paciência, ela está ligada ao amor. O quanto de amor você tem, na mesma medida você vai ter a paciência de esperar o tempo da criança, de ser gentil. Então, pensar assim, eu preciso ser paciente, não é uma questão de obrigação. Deveria fluir.
ser fácil, né? Seja paciente. Essa criança que você tanto ama está precisando da sua paciência agora. É uma novidade muito grande para ela. Então vai devagar, não precisa desesperar, né? Então começar a pensar na paciência. Tem muito. Olha, gente, eu já vi caso, eu tenho uma prima que o filho dela chorou, gente, mais de um mês, ela já estava prestes a desistir, sabe? Tem criança e aí eu comecei a conversar todo. com ela. Tem criança que... A Laís, esse ano não está chorando, tá, gente? Eu estou muito feliz. Hoje foi o primeiro dia dela desse ano, né? Claro que ela já está lá desde 1 ano e 2 meses, mas no primeiro ano ela já chorou várias vezes ao longo do ano, não necessariamente só na semana de adaptação, e tá tudo bem também, sabe? Eu acho que a gente também tem que entender e respeitar aquele ser ali. A gente não tem um monte de robô que faz em série, eles são todos iguais e eles reagem igual. Não são, não reagem igual, e você precisa entender isso, aceitar e estar preparado para isso. Porque é agora que eles precisam de você, né? Do amor, da demonstração de amor. O que é amor? É quando você faz alguma coisa na direção do outro. Então, o que você pode fazer na direção desse filho que está passando um momento tão difícil na vida dele, que é de cortar o cordão umbilical com você, né? Então a gente tem que começar a pensar empaticamente aí com relação a essa criança também. Então exercitar a paciência na direção desse filho aí, que pode ser que te surpreenda positivamente ou não, tá? Pode ser que não. E se ele chorar um mês, tá tudo bem, ele é normal, tá? Ele não tem nenhum problema porque chorou um mês. E aí quem tem que controlar as emoções é o adulto, não é a criança, né? Porque se ele tá chorando um mês, é porque tá sendo difícil para ele durante um mês. Sim, é isso aí. E tem uma coisa também que aqui funcionou demais, eu sempre fiquei próximo da escola. Então, tem a fase que eles pedem. Bom, eu só fiquei dentro da escola com o primeiro filho, elas me pediram para ficar. Depois, os filhos mais velhos, conforme foram chegando, eles já tinham a rotina de levar e buscar o irmãozinho, então eles já conheciam as tias. Então já foi um pouco mais fácil. Não porque não teve choro, teve choro. Mas eu mesma já estava mais tranquila, as crianças também, já não era um ambiente totalmente desconhecido, sabe? Então foi mais simples para mim. E aí, nos últimos filhos, né? Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu tô. Tá, ótimo. É porque às vezes me dá um eco e eu fico na dúvida se tá dando eco para todo mundo ou se tá tudo bem. Se alguém não estiver ouvindo, é só avisar aqui que a gente vê o que tá acontecendo, tá? E aí, nos meus 2 últimos filhos, eu moro em frente. A minha academia é quase do lado, o mercado é quase do lado. Gente, eu moro assim num lugar que tem tudo. Então, eu nunca precisei sair muito ali da redondeza. Eu acho que isso é uma dica importante, porque essa escola, ela tá recebendo também é uma novidade para a escola. Pode ser que sim, acontece de eles precisarem de socorro. Tem crianças que choram de perder o ar. Então, essa escola vai até um determinado ponto, mas ela precisa cuidar também das emoções dessa criança. Se ela percebe que a criança não para de chorar de jeito nenhum, ela vai entrar em contato com você. E aí não dá para você dizer, mas agora não dá, que eu tô aqui no centro da cidade. Não dá, gente. Tem que esperar o momento certo para fazer isso. Então, estar perto da escola ajuda demais também. A escola fica mais tranquila, mais segura. Não, tudo bem, pode deixar ele chorando qualquer coisa, eu ligo. E você também, né? Porque não dá pra gente simplesmente virar as costas e ir para um lugar longe. Eu acho que isso também é bacana de você saber. Que às vezes a mãe tá falando assim, agora eu vou pintar, né? Amanhã é o primeiro dia do meu filho, eu vou aproveitar, já marquei médico, já que não faça isso, porque isso é uma ilusão, sabe? Demora um pouquinho para você começar a poder agendar as coisas aí na sua agenda nesse período aí, tá certo? Então, isso aí é importante. A gente já falou sobre não chorar, não demonstrar descontrole diante da criança, se for possível, né? Se você conseguir, né? E tem uma coisa muito bacana, que quando a gente chega, às vezes a gente encontra a criança chorando. Essa dica é legal. E aí, se o seu filho tá chorando, não pegue no colo e diga assim, que foi, filhinho? Você tá chorando, não precisa mais, a mamãe já chegou.
que essa criança está entendendo quando você diz isso? Ela está entendendo o seguinte: toda vez que eu chorar, a minha mãe vai chegar. Eu posso chorar e eu serei atendido. Então, assim, o ideal é que você não responda dessa maneira. Então, qual é a proposta? Tudo bem, tá chorando? Que legal, dá um beijo, recepciona e começa a fazer perguntas, conversar sobre o dia. E aí, o que você fez hoje? Qual foi o lanche? E tarará, e começar a conversar. Você fez amigo novo? Claro que você vai fazer perguntas de acordo com a idade da criança, Sim. né? É claro que a Elisa ainda não vai responder tudo. Não. Você comeu biscoito? Pode ser que você pergunte isso e ela faz assim, porque ela já sabe que é biscoito, né? Então, é saber como interagir com essa criança de maneira que ela não associe o choro dela com o seu atendimento ali imediato, sabe? Porque senão vai complicar. E no dia seguinte ela vai chorar até você chegar, porque ela vai achar que é assim que ela vai resolver as coisas. Temos mais alguma dica? Eu estou ouvindo por aqui. Aqui na minha casa eu estou ouvindo já choro de pedido de mãe, alguém me pedindo, alguém me solicitando lá fora. O que é que a gente tem? Tá, temos alguma dica? Temos só mais uma. Que é ofereça contato físico quando chegar em casa. Ah, mas a gente falou disso quando falamos do período integral. Isso vale para período parcial também. Então, é só ficar atenta. Né? Demonstrar interesse. Perfeito. Conversar sobre, tentar fazer aquelas perguntas, né, mais diferentes sobre a rotina. Porque muitas vezes a gente diz assim, como foi hoje? Aí a criança faz, bom, bem. Né? E não desenvolve sobre. Mas pensar em perguntas que ela consiga... Fazer pergunta mais objetiva, né? Você pintou o quê? Você comeu o quê? As coisas específicas. Se estava gostoso, se não estava. Começar a interagir mais. Esquecer um pouco o seu cansaço de mãe que fez um monte de coisa de tarde. Porque seu filho não está nem aí que você fez um monte de coisa. Ele tem uma demanda emocional, ele precisa ser atendido também. Então, depois você descansa. Pelo menos nesse período de adaptação, capricha aí no atendimento emocional a essa criança. Eu acho que basicamente é isso. Pelo menos aqui as minhas anotações eu já tiquei todas. Sim. Eu amei conversar com você. Isso, também, contato físico também. A gente falou isso lá mais pra cima, tá, Marília? Eu amei conversar com você, amei a participação de todo mundo, adorei receber todos vocês aqui. Muito obrigada pela audiência. Essa live eu vou salvar, vai ficar 24 horas. Depois eu vou juntar todas as lives que a gente teve que fazer parcelado, né? Eu vou juntar tudo num vídeo só, Ana, e vou colocar no YouTube, tá? Disponível, e aí quem quiser pode acessar em qualquer tempo. Tá bom? Foi um prazer. Você quer falar mais alguma coisa? Quer falar da sua página? Agradecer demais pelas dicas, né? Pela companhia. Por socorrer sempre quando eu tenho alguma questão, alguma coisa que me incomoda. E você é sempre muito solícita, muito cuidadosa. As pessoas amigas, que eu vi um monte de gente amiga aí assistindo a gente. E eu acho que o canal fica aberto, né? A gente pode continuar falando sobre isso outras vezes e falando sobre outros assuntos relacionados à educação. Porque quando a gente abre uma live, acho interessante. É que a gente vê o quanto isso mexe com as pessoas, né? E quantas mães estão sempre precisando de alguém para validar ou para dar uma outra luz, porque às vezes a gente não encontra o caminho de como fazer e está esperando só alguém dar uma luz e a gente encontra um caminho melhor. Então, acho que a gente pode pensar nisso depois também. Só agradecer a pessoas tão queridas, né? Pessoas muito queridas que vieram realmente a contribuir com a conversa da gente. Um beijo para você. Obrigadíssima. Vamos pensar sobre déficit de aprendizagem, que tal? Que tal você acha? Ótimo. Eu acho ótimo a gente falar sobre isso, desmistificar algumas coisas. Vamos marcar uma próxima aí para continuar falando aí sobre a educação dos nossos filhos. Eu adorei, tá bom? A gente se organiza, porque é uma era de muitos diagnósticos, né? Beijo. Isso. Beijo grande. Beijo.